escutam minha voz estão a elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos por um tempo em oração, no silêncio. Invoquemos no íntimo do nosso coração o auxílio do Divino Espírito Santo, pois é só o Espírito que pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos percorrendo os caminhos da Galileia com Jesus. No Evangelho de Marcos, acompanhamos as atividades de Jesus e no domingo passado, o início da atividade dos apóstolos, a quem Jesus chamou e organizou 6 equipes de 2 a 2, os enviou, fazendo algumas recomendações e dando-lhes poder sobre o mal. Eles foram, saíram, e o Evangelho de domingo falava que eles pregavam que todos se convertessem, expulsavam demônios e curavam os doentes, ungindo-os com óleo. Hoje, portanto, os apóstolos voltam daquela missão que Jesus os enviou e vão prestar contas a Jesus daquilo que foi a tarefa deles. Vamos lá? Pegue aí no seu folheto o número 11, Marcos capítulo 6, versos 30 a 34. É imediatamente a continuação do Evangelho de domingo passado, e que tem uma guinada a partir daqui. Este Evangelho tem uma espécie de marco divisor. A partir desse capítulo 6 de Marcos, vão desencadear uma série de eventos até o final do capítulo 8.
Então, eu já até recomendaria para a tarefa para casa, esta semana, faça um esforço de ler os capítulos 6, 7 e 8 de Marcos, para ver a sequência de eventos, de acontecimentos e o modo com que Cristo Jesus se apresenta através de suas obras, de seus feitos. Mas não só isso. Jesus, na medida com que ele vai se apresentando, quem ele é, começa também, como vimos domingo atrasado, na própria comunidade lá em Nazaré, onde ele foi ensinar, e a comunidade da família, dos parentes dele, onde ele viveu 30 anos, não o acolheu. Então, gradativamente Jesus vai apresentando quem ele é, o Messias, e na mesma proporção vai acontecendo uma rejeição, uma recusa, uma resistência. As pessoas querem de Jesus o que ele não se propõe a ser. Jesus oferece às pessoas o que o Pai o designou para oferecer, mas as pessoas querem outras coisas. Vamos lá? Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Espere lá, contaram tudo. Chegam da missão e fazem um relatório para Jesus. Contam para Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Grude nesse verbo, cole nesse verbo, ensinar. É seguramente o que a gente chama, quando estuda Bíblia, o verbo ensinar é uma espécie de chave para interpretar o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é por excelência aquele que vence o mal através do ensino. O ensino caracteriza como o elemento constitutivo da obra e da missão de Jesus. Até os milagres, os prodígios, os sinais que ele realiza estão em vista de explicitar o ensino. Tem gente que usa uma linguagem assim: Jesus fez milagre para provar que ele é Deus. Não, ele fez milagres para testificar o conteúdo do ensino que ele apresentou. Por que o ensino? Porque o ensino forma compreensão das coisas. Os prodígios, milagres e sinais às vezes ficam no modo com que a gente enfrenta os problemas, as dificuldades da vida, e o desejo com que Deus intervenha na realidade da vida. E o ensino faz a gente compreender as coisas. Minha gente, não existe nenhuma realidade posta mais em crise no mundo cristão, no Ocidente. Não tem um elemento que constitua uma grave crise mais séria do que o ensino. E as mediações para o ensino, como as escolas, os educadores, os formadores, e mesmo as instituições como a igreja, e o que eu estou fazendo aqui agora, ensinando através da pregação. Não existe nada mais em crise do que o ensino, por várias razões. Jesus, portanto, acolhe os discípulos que relatam que eles fizeram muita coisa e ensinaram. Isso faz Jesus perceber que os discípulos precisavam de descanso. Vamos lá? Versículo 31. Ele lhes disse, leiam: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então, do trabalho exaustivo que os missionários chegaram, Jesus os convida: vinde sozinhos para um lugar deserto,
para descansar um pouco. Quando a gente vai descansar na cultura da sociedade moderna, a primeira coisa que a gente providencia não é lugar deserto e afastado para descansar. A primeira coisa que a gente providencia é o barulho, o som, o que vai distrair e entreter. São as companhias, o que come, o que bebe. Jesus apresenta um modo distinto deste da sociedade de consumo para o descanso. Para descansar na companhia dele, num lugar afastado, deserto. Você se reserva tempo de descanso? Nós vivemos numa sociedade que oscila entre dois polos doentios. Um tipo de gente estressada, que não sossega, que não quieta, que não para, que a cabeça está o tempo inteiro, o tempo inteiro está fazendo alguma coisa. E nós temos também, essa é uma ponta da doença, a sociedade do estresse. O tempo inteiro tem que estar fazendo alguma coisa. Na outra ponta, os desencantados que acham que não compensa fazer nada. Já fiz o que eu devia, já tentei o que deveria tentar, agora não compensa. Essa família, essa casa, essa igreja, essa sociedade, esse trabalho, a sociedade dos desencantados. Tente identificar como é que você se situa aí, no ambiente da sua família, por exemplo. Você é um estressado que faz o tempo inteiro, ou é um desencantado e decepcionado que acha que não compensa fazer mais nada? Jesus acolhe os discípulos dizendo: olha, é preciso trabalhar como eu lhes enviei, e voltando, vem comigo, sozinho, para um lugar deserto, descansar. Jesus é um ponto de descanso para você? No seu descanso, Jesus é um elemento constitutivo que compõe o ambiente que te restaura? Como cantamos nos Salmos, Ele restaura as minhas forças e me leva a descansar. Deus é apenas um que abençoa sua aventura, suas viagens e seus passeios, para que você curta e usufrua do jeito que o mundo patrocina e oferece os prazeres? Ou Deus é a sua companhia para o seu descanso? Tem diferença, não tem não? E olha mais um dado. Havia de fato, ainda no versículo 31, havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Nós já vimos isso lá no capítulo 2 de Marcos. Jesus, no começo do Evangelho, há 6, 7 domingos atrás, eles estão em atividade intensa, não tinham tempo nem para comer, e os parentes de Jesus vieram de Nazaré dizendo: vamos agarrá-lo porque ele está fora de si. Lembram disso? Lá no começo, uns 6 domingos atrás. Agora de novo o evangelista Marcos relata a mesma frase. Havia tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. De novo, a sociedade do estresse. Não dá para parar para comer. Vocês, mães e pais, as avós, que vê as gerações mais novas estressadas, e às vezes não come para se alimentar, pelo dom e a graça de alimentar e cuidar da saúde, mas que às vezes come para desocupar da comida. E vocês, não sei se vocês têm esse hábito de educar as novas gerações e dizer assim: mastiga, come devagar, respira, sinta o que você está fazendo agora, saboreia a comida. Eu tenho assistido, até pelo que eu escuto, um desencanto de pais que não têm mais comportamento de educadores dos bons
cultivos das pessoas consigo mesmas. Isso está perdendo. Quando um pai e uma mãe perdem a autoridade, quando perde o faro para perceber que o filho está se perdendo em coisas tão básicas, no modo de tomar refeição. Eu que tive a graça de ser educado numa escola de pais que tinham um nível na roça, mas era um nível hoje eu fico impressionado, era um nível de civilidade, de educação, de polidez, e por que não dizer até de elegância. Hoje não. Hora outra você encontra aí uma menina, um menino surtado, que começou a namorar, e vai na casa da família, e o povo diz assim: esse namorado seu não sabe nem comer, rapaz, não sabe nem mastigar, não sabe nem comportar-se à mesa. E família simples, não estou falando de padrão sofisticado não, de educação para as coisas básicas, civilidade, que não é sofisticação de etiqueta, mas de modo como você cuida do seu corpo e da sua saúde, e da relação com aquilo que alguém zelou em preparar para você a refeição, saborear, agradecer, dizer: mãe, obrigado, coisa gostosa, bem preparado. A vida passa por esse refino, e quando se perde isto, minha gente, não adianta grandes conquistas e empreendimentos, serão estúpidos tratando com estupidez tudo que conquistar, porque não tem educação para essas delicadezas básicas. Portanto, vem sozinho com Jesus, versículo 32. Então, olha a insistência do evangelista. De novo, repete. Então, leiam. Foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Olha a insistência do evangelista com essas características. Nós temos dificuldade com lugares desertos, afastados, temos dificuldade de cultivar a restauração do nosso vigor, ficando mais sozinhos. Domingo, o dia do Senhor, deveria ser por excelência o ápice de nossas atividades, o dia em que a gente se reserva para a família ficar sozinha com ela e conviver, e reordenar os vínculos e as relações, reordenar os vínculos do corpo, de você com seu corpo, com seus hábitos, com sua cama, com a mesa com a família, o dia de ter mais tempo de olhar nos olhos, de conversar um com o outro e regenerar as relações que a correria da semana não permitiu. Domingo, dia do Senhor, diz Bento XVI, que é o dia de restaurar a relação consigo mesmo, cuidando do seu corpo, no dia do Senhor, com o próximo, com a criação, porque é o dia do Éden, do jardim, e é o dia de reconciliação com Deus. A sua casa, portanto, deveria ter ambiente do Éden, ambiente do lugar onde Deus passeia, e que você cuida de você, cuida da relação com o próximo, cuida da natureza. Infelizmente, domingo virou o dia do tormento, o dia do barulho, o dia da excitância extrema, seja no assistir o futebol, os esportes violentos, seja no entretenimento das músicas com letra e com som extremamente agressivo e violento, sejam nas comidas que tem que estar, às vezes as pessoas chamam a gente para comer, mas se prepara tanta comida que vai enfiando uma coisa atrás da outra que a gente não respira, tem que dizer, vamos devagar. E se passa, a gente diz assim, na Europa, sobretudo no interior ainda tem esse hábito, são 4 horas de uma refeição, 5 horas de uma refeição, mas não são 5 horas comendo,
Você come um prato, convive, conversa longamente, providencia outro prato, conversa longamente, porque a refeição está a serviço do conviver. Hoje não, parece que compensa estar com você se estiver comendo alguma coisa, igual bicho, igual porco. Desculpe a grosseria da expressão, mas às vezes é assim o tempo inteiro, enfiando uma coisa picante, excitante, que a gente não tem mais. Nós estamos juntos por causa de nós, não é não, gente? O modo de preparar a refeição no domingo também pergunta se é o dia do Senhor, da relação consigo, com o próximo. É o dia de olhar nos olhos e longamente. A última ceia tem a cena maravilhosa do discípulo recostado com a cabeça no ombro de Jesus. É o dia do afeto de pai com filho, irmão com irmão, esposa com esposa. É o dia de recostar a cabeça, de regenerar relações. Mas tem sempre o Wi-Fi que está aberto e as mensagens chegando. Olha o que acontece. Tem sempre a interrupção no descanso. Estava tudo bem, de repente, uma mensagem do celular mudou tudo. Vamos ver? Versículo 33. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Muitos, a multidão de muitas cidades reconheceram que eram eles. A fama de Jesus e da igreja cresce e se alastra. Os que viram Jesus com os discípulos entrar no barco de fininho, o evangelho parece sugerir mesmo que Jesus sai meio à francesa assim, vamos escondidos, não vamos falar nada para ninguém. Muitos os viram e saindo correndo de várias cidades e lugares, vão a pé, correndo, e chegam lá antes deles. O seu desejo de estar com Jesus no domingo, dia do Senhor, te faz correr a pé e chegar antes deles? Isso é uma boa pergunta. Quando você quer encontrar-se com Jesus e com a igreja, os apóstolos aqui representam a igreja, que você procura a igreja, mas o padre não está, como a multidão queria falar com os apóstolos, com os discípulos, mas eles tinham ido de barco descansar, estava de férias. Você diz, não, deixa descansar, você fica furioso, com raiva da igreja, eu precisei, e a igreja não, o padre não estava, fiquei revoltado. O que você faz com os obstáculos que aparecem para encontrar Jesus e a igreja? Você pega os obstáculos e faz deles material de construção de muralha e diz, não compensa mais? Ou quando aparecem os obstáculos, é exatamente aí que ativa em você a consciência de que você precisa de Jesus e da igreja, e você corre mais ainda e se esforça mais ainda, e a sua vontade de encontrar Jesus é mais forte do que a fraqueza da igreja inteira, que está cansada e fugindo para o deserto. Estão me entendendo, gente? Estão entendendo? O que você faz com os obstáculos? Constrói barreiras? Arruma desculpa? Define decididamente não compensa? Ou você empenha-se porque sabe que você precisa? Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes. Domingo é dia de correr e chegar antes. Estão entendendo? Não precisa nem de eu descer o nível, né? Mas agora vem o desfecho mais surpreendente. A partir daqui vem um divisor de águas. Versículo 34. Preste atenção, porque os elementos que virão a partir daqui vão decidir o resto do Evangelho de Marcos. São 16 capítulos.
Vamos lá? Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Espere lá. Lá no versículo 33 diz assim: muitos os viram partir e reconheceram. O 34 começa com a mesma ideia. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. A multidão os viram partir, reconheceram que eram eles e a multidão fora tomada de uma consciência de que nós precisamos dele. Corramos! E ao ver a multidão, Jesus teve compaixão. O problema é, para você, o que significa a compaixão? Antes que você responda, deixa eu te dar uma outra nota. O que você entende por compaixão é o mesmo que Jesus entende sobre compaixão? Isso é uma pergunta importantíssima. Compaixão é estar com o outro na dor e no sofrimento dele. É aproximar-se do outro na dor e no sofrimento dele. Pronto. A gente pensa sempre que esse aproximar-se do outro na paixão dele, e eu fico com você na sua paixão, e parece que é para dar coisas. Aqui tem uma abordagem absolutamente nova da compaixão. Para a linguagem de todo mundo diz assim: quando alguém precisa de ajuda, dispensa a palavra. Não é hora de dizer nada, é hora só de fazer alguma coisa. Não é bem isso que vem agora. Vamos ver? Jesus teve compaixão da multidão porque eram como ovelhas sem pastor. Quer dizer, falta alguém que lhes orienta. E termina o texto dizendo: começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos ler de novo. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, ligue as coisas. Compaixão é a primeira vez que aparece, tem a ver com ensino. Compaixão tem a ver com ensino. A gente pensa que compaixão tem a ver com gestos concretos e engajamento em fazer alguma coisa, dar coisas. Aqui aparece uma compreensão nova. Compaixão tem a ver com formar, ajudar o outro a compreender a realidade. A gente pensa que compaixão tem a ver com ajudar o outro a mudar a realidade, ou levar coisas para mudar a realidade dele. Aqui não. Jesus tem compaixão, começou a ensinar. Esta é a novidade. E a partir daqui o Evangelho de Marcos vai sofrer uma dramática mudança de rumo. Esta cena, se você obedecer à orientação que eu te peço que você faça por você, aprofundando nesta semana o capítulo 6, 7 e 8 de Marcos, esta cena aqui, Jesus teve compaixão, começou a ensinar, discorre que Jesus passou o dia inteiro ensinando, e no final do dia, Jesus chama os discípulos e diz, os discípulos, em alguns evangelhos diz, despede a multidão para ir providenciar o lanche. Jesus fala: não, dá-lhes vós mesmos de comer. Então, esta cena, ela prepara a multiplicação dos pães, que curiosamente no Evangelho de Marcos, tem por duas vezes Jesus multiplica pães. Aqui no capítulo 6, imediatamente, no versículo 30 a 40, depois do versículo 40, e depois no capítulo 8, verso 1 a 9. Jesus multiplica os pães por duas vezes. E curiosamente, nas duas ocasiões que ele multiplica os pães, o povo não entende. Domingo que vem, pelo amor de Deus,
se você viajar, onde quer que você estiver, vá à Santa Missa para você ver o Evangelho que vem domingo próximo, que é exatamente o relato da multiplicação de pães contado por João, que vai dar um nó, vai entrar um problema grave na atividade de Jesus, que vai mudar o rumo da atividade de Jesus. Jesus teve compaixão, começou a ensinar, a primazia do ensino, um modo novo de ser pastor, pastor que ensina e não dá coisas somente, pastor que ocupa e dedica tempo ao que eu falei na primeira parte da celebração, pastoreio de pai e mãe, que ensina filho a conversar, a conviver à mesa, a mastigar, a se alimentar direito, a dedicar tempo de convivência com a família. Isso é ensino. A refeição é só uma desculpa para estar junto, e enquanto comemos e bebemos, o pai e mãe estão percebendo no faro de mestre e dando instrução. Quantas coisas um pai e uma mãe só percebe se gastar tempo dizendo assim: vamos dar uma geral nessa casa, uma faxina, e é convivendo que você percebe: filha, filho, tem umas coisas que quero conversar com você. Ao menos era assim no meu tempo, não sei se hoje ainda funciona essa pedagogia. É a convivência que desperta a gente para vocês, esposas e esposos. O bicho começou a dar problema, fica arredio um do outro a fugir da convivência, porque é sentar, ficar frente a frente, ela vai dizer: bem, eu te conheço, você não está bem, vamos falar? Eu vejo nos seus olhos, sua feição, seu movimento, seu corpo, você não é esse. Não é assim que acontece? Jesus é um modo novo de pastoreio, um pastor que tem compaixão, um pastor messiânico, que em Marcos ensina. Marcos acentua mais que todos os outros evangelistas essa típica forma de compaixão, um modo novo de pastoreio. O fim do abandono do povo chegou por um pastor que ensina as coisas novas do reino. Tempo de férias, mês de julho, é tempo da gente investir nessa convivência, tirar férias. Não se trata de nos obcecar em divertir a todo custo como louco. É preciso saber desfrutar com simplicidade e gratidão da convivência com a família, com os amigos, a convivência com a natureza, a convivência com o silêncio, com a distração também, ouvindo uma boa música ou assistindo um jogo, por que não? O problema é ficar só nisso. O amor, a beleza. Não se trata de nos esvaziar de superficialidade dos dias vividos trabalhando e dizendo: agora eu sofri e agora vou desfrutar. Não. Quem sabe desfrutar os dias de descanso é porque sabe desfrutar dos dias de trabalho fazendo o melhor. Amém? Quem sabe desfrutar no domingo, dia do Senhor, é porque sabe desfrutar da graça de trabalhar a semana inteira e fazer bem todas as coisas. O problema, minha gente, é que nós, repito, e cada vez eu vou tomando consciência da crise que está o ensino, inclusive o ensino por parte nossa na igreja, inclusive o ensino por parte da pregação. O quanto ficou chato para a maioria escutar uma pregação e mesmo se dispensa a pregação, porque a gente não quer ensino, a gente quer milagres. A gente quer compaixão que dê para a gente o que a gente acha que você tem que me dar.
Só uma nota. Domingo que vem, o evangelho será o evangelho de João e conta a multiplicação dos pães. No final da multiplicação dos pães, eu antecipo porque é importante para você passar a semana pensando nisso. No final da multiplicação dos pães, o texto diz assim: depois Jesus recomendou que os apóstolos recolhessem em cestos tudo que sobrara. Eles recolheram 12 cestos. Vendo o sinal que Jesus tinha sido realizado, os homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. João, capítulo 6, versículo 15. Presta atenção. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei em Jerusalém, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte para orar. Por quê? Porque queria Jesus não para ensinar, mas para dar cesta básica. O ensino, ele forma a pessoa, capacita e qualifica a pessoa para ela mesma trabalhar e descobrir o potencial que ela tem, desenvolver o seu potencial e sua habilidade, e através da sua inteligência e do seu trabalho, ela cria as condições para que ela tenha o sustento dela. A compaixão que dá coisas faz a pessoa se acomodar e aprender a ganhar tudo pronto. Nós temos no Brasil hoje a verba destinada para o ano de 2024, só com Bolsa Família, 168 bilhões, 14 bilhões por mês para o Bolsa Família. Compare esta verba com a verba destinada para a educação. Compare. Então, é mais fácil para os maus pastores darem comida e não ensino, porque ensino emancipa a pessoa. O ensino faz inclusive a pessoa perceber que já chegou o meu tempo e que eu não mereço ser eleito de novo, vamos colocar outros. O ensino forma a compreensão, mas o dar coisas faz a gente, pagar o voto à prestação por 4 anos e já tem os votos prontos para reeleição, para reeleição, para reeleição. Isto não quer dizer, e não estou defendendo jamais, seria um pecado grave, que as pessoas que estão sofrendo, privadas, não tenham direito e não seja obrigação da sociedade nossa cuidar das necessidades de quem passa privação e tem que encontrar em nós apoio em suas necessidades. O problema é que, se nós damos o de comer, mas não damos ensino, nós não correspondemos ao Evangelho de Jesus. Está claro? Dar comida, e a gente sabe, lá na roça, esses dias eu estou na roça, viu? A vizinhança toda encerrando trabalhos, parando de criar, de tirar leite, de produzir, dizendo, não acha mão de obra. Não acha. Encontra boa mão de obra para trabalhar, a hora que vai dizer, vamos fazer um contrato, diz, não, se eu fizer um contrato de trabalho, eu perco os benefícios, não me interessa um contrato. Não pode ser benefício isso. Se o benefício tira de você a sua capacidade e autonomia de fazer você gestar o potencial que você tem e virar um bom profissional e progredir e viver às custas da graça de poder trabalhar e dignamente sustentar você e sua família, isso não pode ser chamado de benefício. Tem alguma coisa errada, não tem não, gente? Tem não? Como é que nós vamos enfrentar isso? Cada um tem que descobrir ao seu modo
como enfrentar esta realidade de contradição. Voltar para casa hoje e viver o resto do domingo, o dia do Senhor, ensinando e aprendendo com a família, já vai ser um modo bom, não vai? Uma boa preparação do almoço, uma refeição graciosa, um domingo, dia do Senhor vivido, para que, de fato, a gente acolha Jesus. O que é que Jesus veio fazer? Qual é a obra por excelência de Jesus? Em que consiste a obra de Jesus? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz: ele veio, ele destruiu o muro de separação e de inimizade que existia entre nós. Pelo seu sangue, ele de fato garantiu a nossa paz. Ele quis criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Jesus veio, ele quis reconciliar os homens com Deus, ambos por meio da cruz no seu corpo. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Olha a inimizade política que tem nas nossas famílias, nas nossas igrejas. E inimizade vivida em nome dita do Evangelho. Gente agredindo gente, cristão agredindo cristão, dizendo que porque está defendendo Jesus. Não, ele veio destruir a inimizade. Se está acontecendo inimizade entre nós, é porque nós não estamos no Evangelho de Jesus. Amém? Ele veio anunciar a paz aos que estavam longe, aos que estão próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Qual é a obra por excelência que Jesus veio realizar? Destruir a inimizade entre nós e garantir que tenhamos acesso por meio de sua cruz a ele junto ao Pai. Nós conosco na amizade e nós com o Pai na filiação. Merece uma salva de palmas, não merece não? Brada, reage, vai. Pastoreio. O profeta Jeremias, na primeira leitura, fala que o meu rebanho não mais sofrerá medo e angústia, nenhuma ovelha se perderá, diz o Senhor. Eu mesmo farei surgir um pastoreio novo. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça a Jesus para tirar de você toda a inimizade que existe em você, no descuido, no desmanzelo seu com sua própria alma, com seu corpo, com a sua vida. Peça a Jesus para tirar de você a inimizade que você tem com você mesma, com você mesmo, que você volte a cuidar de você como filha, filho de Deus. Peça para Jesus reconciliar você com os seus, com a sua casa, com a sua família, sua missão no mundo, de ajudar o mundo a ser melhor pela compaixão que ensina as pessoas a encontrarem o sentido verdadeiro da vida e o rumo segundo o coração do Pai e de Jesus. Peça a Jesus, o bom pastor, que tenha compaixão de você e te ensine a sair desta igreja hoje para viver um modo novo, aprendendo com Ele e ensinando o mundo a ser melhor. Fale, reze do seu modo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças
o Senhor vai animar. Canta. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Vamos cantar? Tu és Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida Fiquemos de pé. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu modo, ou se te ajuda, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor se revelou, o Senhor se revelou, o verdadeiro bom pastor. o verdadeiro bom pastor, Ensinou-nos ensinou o caminho do amor, o caminho do da amor, verdadeira compaixão, da verdadeira compaixão, que ensina que ensina e forma e forma cada pessoa cada pessoa na verdadeira identidade na verdadeira de identidade filha de Deus. de filha de Deus. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por hoje por por hoje hoje ter compaixão de nós ter compaixão compaixão de e nos ensinar este caminho e nos ensinar este caminho da compaixão da compaixão que chega que chega pelo ensino pelo ensino na família, na família, no mundo, no mundo, nas escolas, nas escolas, na igreja. nas na igreja. igrejas. Faz de mim Faz de um aluno fiel, um aluno fiel, mas ajuda-me mas ajuda a ensinar a ensinar as coisas do reino as coisas a do quem reino, precisa a quem precisa da minha compaixão. da minha compaixão. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por não desistir de mim por não desistir de mim e me ensinar e me ensinar a ser uma pessoa melhor. a ser uma pessoa melhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Inclina a sua cabeça, faça a sua oração de louvor, de agradecimento. Converse sozinha, sozinho com Jesus. Louve o Senhor por tudo que dele você recebe. Agradeça e bendiga ao Senhor por todo o bem. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. nada. Faltará. Não vai faltar nada, porque você vai trabalhar muito para o mundo ser melhor. Trabalhe agora com carinho, desejando a paz para quem está do seu lado, mas receba a paz também nesse abraço. Saudai-vos. Vamos manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Canta, quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. uma salva de palmas para Jesus, o bom pastor. Brada! Uhul! Brada! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Pôncio Pilatos,